Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, tudo bem com vocês? Então, eu queria falar hoje sobre masturbação, pornografia e masturbação, mas especialmente masturbação. Eu recebo algumas mensagens sobre isso, nesse campo assim, de homens, né? Eu recebo muito mais mensagens de mulher do que de homem, mas algumas de homens e algumas sobre isso. E em geral eu respondo coisas e tal, e aí eu recebi uma esses dias aqui que eu achei que vale a pena pensar, assim. E aí queria dividir com vocês para saber o que a gente pode elaborar sobre isso. Ele é uma pessoa, ele conta várias coisas sobre a vida dele, assim, e tal, sobre processos de carência, de tristeza e tal, dele, de coisas relacionais, assim. E aí ele entra no campo da pornografia e da masturbação. Vou ler para vocês a pergunta. Não consigo deixar totalmente a pornografia. Passo algum tempo sem, mas quando o peso da rotina aumenta, sinto muita vontade de fazer sexo ou de me masturbar. A ideia do sexo sem afeto me pesa, então acabo voltando para o ciclo da pornografia e masturbação. Sou gay e quando adolescente não tinha diálogo com os meus pais ou abertura para entender minha sexualidade. Foi na pornografia que fui tendo referência do que era viver o desejo que eu tinha e tenho, sem o discurso moral e castrador dos meus pais. Mas isso me faz sofrer. Sou espírita e muito dedicado à vivência da minha crença. Apesar de não haver uma proibição expressa na doutrina, me vejo em conflito com isso frequentemente. Minha dúvida é: somente com terapia é possível romper esse ciclo de pornografia e masturbação? Enfim. Bom, então eu queria falar um pouco sobre isso, pensar por que isso é uma questão essencialmente masculina e o que é essa situação de culpa, o que é que tem de errado nisso ou não, enfim, pensar sobre isso, tá? Vamos lá? A primeira coisa que me intriga assim é por que as mulheres, de verdade, por que as mulheres não me fazem essa pergunta, né? Uma pergunta que só vem de homens, e algumas vezes vem, já recebi algumas vezes. Então, por que as mulheres não têm essa questão? As mulheres, então, não se masturbam, ou se algumas se masturbam, a gente sabe disso, ou elas não têm campos de compulsão, isso não chega a esse lugar para elas, ou elas não se culpabilizam, até que ponto a repressão no campo feminino é tão forte que você nem chega a esse lugar? Bom, isso é uma primeira pergunta para pensar, o que vocês acham, não sei. Mas aí sobre os campos do masculino, nesse sentido aí e tal, eu acho assim... defendendo o que eu defendo sempre aqui, minha opinião sobre a coisa, eu acho que não tem maneiras erradas de sentir as coisas, né? Então, na minha cabeça, não tem a princípio nada de errado com a masturbação. Então, quando você começa a falar, então não consigo fugir desse ciclo da masturbação, o que me parece é que tem aí uma situação de culpa, né? De culpabilização muito intensa. Isso é óbvio, né? Então, e aí ele pergunta, é engraçado, que como é que eu faço só com terapia para sair do ciclo pornografia e masturbação. Eu diria que a terapia é importante talvez para você perceber por que você se culpabiliza com isso, né? Acho que você meio que já sabe até. Acho que tem uma relação com a religiosidade, tem uma relação com o discurso dos pais e tal, então entender a culpa, porque se a gente retira a culpa dessa equação, a masturbação ou qualquer prática sexual com a retirada da culpa, o problema dela diminui muito, né? Só que tirar a culpa da história não é simples, não é assim, então não vou mais me culpabilizar, pronto, resolvi. Não resolveu, a gente não resolve assim, a gente não se livra da nossa culpa que está enfiada na gente, da qual a gente é constituído profundamente, assim, a gente não se livra dela com uma escolha, não é assim que acontece. Mas então, retirando a culpa da história, o que sobra, né? Então, por que a masturbação seria errada? Por que seria errado isso? Então, ela é errada, se ela não faz mal para ninguém, ela não está produzindo sofrimento em ninguém, ela pode estar produzindo sofrimento em você, né? Então, em você. Então, sem a culpa, ela continua produzindo sofrimento em você? Por quê? Por quê? Essa é uma questão. Uma pessoa uma vez me escreveu dizendo que se o problema para ele da masturbação é que ele preferia se masturbar a se relacionar com outras pessoas. E ele sentia mais prazer se masturbando do que se relacionando com outras pessoas. E aí é engraçado isso, porque isso a princípio não é um problema. Você poderia falar, não, eu prefiro me masturbar, então eu vou passar o resto da minha vida me masturbando e tudo bem, isso é uma prática que eu adoro, que me faz muito bem, e que eu gosto, e que é gostoso, e que é bacana, que eu me toco, me autoerotizo. Isso não me parece nenhum problema a princípio. O problema está no lugar
de quando ele queria ter uma relação com outras pessoas, ter uma relação de prazer com outras pessoas e não consegue encontrar essa relação de prazer com outras pessoas e só na masturbação. E aí o que parece é que tem que se pensar sobre a sua experiência de prazer e não sobre a masturbação em si, né? A masturbação não é o problema é por que você não está encontrando prazer com outras pessoas e gostaria de estar. Porque se você não quisesse encontrar prazer com outras pessoas, isso não seria um problema na minha leitura, de verdade. Bom, os campos de autoerotização, nesse sentido, existem na gente desde criança. A gente se autoerotiza, é o princípio da história. A gente começa a se tocar e se autoerotizar muito pequeno. Esses dias eu tive esse diálogo com o Martim, que ele fica mexendo no pinto e tal. Martim, meu filho, tem 5 anos, vai fazer 6, fica mexendo no pinto dele, não sei o que, essa fase. E aí eu comecei a me preocupar com como é que as pessoas estavam olhando para isso, né? E aí pensei que eu tinha que conversar com ele. Aí eu falei com ele, Martim, então, queria falar uma coisa com você. Ele falou, fala, então, você mexe no seu pinto de vez em quando, né, e tal. Ele falou, sim. Eu falei, porque você gosta, né, porque é gostoso? Ele falou, é gostoso. Eu falei, então, para os adultos isso pode ser uma coisa estranha, essa coisa de mexer no pinto. Aí ele falou, por quê? Por que é estranho para eles? Qual o problema? O que tem de errado? Por que é estranho para eles? É difícil de explicar, mas para os adultos pode ser estranho. Aí ele falou, tá. Aí eu falei, então, se você quiser mexer no seu pinto, é legal mexer, tipo, no seu quarto, ou no banheiro, ou sei lá, no lugar que você estiver sozinho, que fosse seu espaço, entendeu? Não tem nada de errado, não tem problema nenhum. Mas só que eu acho que os outros podem achar estranho. E ele continuou meio sem entender, me perguntou de novo, mas por que eles vão achar estranho? Eu falei, filho, é uma coisa complicada de te explicar isso, assim, mas às vezes pode acontecer. Os adultos têm essa relação com o pinto e tal, por isso que tem cueca, a gente cobre essa coisa, é uma coisa que é complicada para os adultos. Cueca, calcinha e tal. Ele ficou meio assim, mas seguimos. E desde então ele continuou mexendo no pinto, mas temos esse código estabelecido, assim, para ele entender. Mas eu fiquei muito preocupado de fazer esse processo, de explicar para ele essa espécie de limite cultural, né, que na nossa cultura tem, que a masturbação é uma coisa que tem que ser feita recolhidamente, sem culpabilizá-lo, sem dizer para ele que era errado, porque eu acho que grande parte do sofrimento vem com a culpa. E o problema é que a culpa desencadeia a compulsão, né? Porque você faz aquele troço, que é uma coisa que vai gerar em você uma descarga de prazer, de satisfação e tal, de relaxamento, tantas vezes. E aí, na sequência, ou durante mesmo, você já se culpabiliza, se tensiona de novo, o que acaba te levando a fazer aquilo de novo. A gente conhece bem esse ciclo da compulsão, né? A gente faz, tensiona, ansioso, realiza aquela coisa que gera uma certa quantidade de prazer, não tanto quanto a gente precisaria, e aí a gente se culpabiliza e acaba chegando aquilo de novo. A compulsão tem várias maneiras de acontecer. A masturbação é uma delas, né? Mas poderia ser outras tantas, poderiam ser compulsões alimentares ou com substâncias de outras ordens, álcool e tal, drogas e tal. E aí isso acaba gerando outros problemas, né? Um problema de compulsão com cocaína me parece bem mais complicado do que uma compulsão com a masturbação, né? Mas a experiência da compulsão não é boa de qualquer forma. Então, então o problema não é a masturbação em si. Como é que a gente consegue separar essas coisas, entendeu? E falar, bom, então a masturbação não tem nada de errado. Não, a princípio não tem. Porque a gente, inclusive, está aqui tentando, nesse momento do nosso mundo, incentivar a masturbação para as mulheres. Falar, mulheres, vocês podem se masturbar, se tocar, se conhecer. E os homens também, né? Se tocar, se conhecer, se erotizar, descobrir o corpo. E isso pode ser, inclusive, um caminho de abertura de campos de prazer para você também poder experimentar prazer com outras pessoas, se você quiser. Se você quiser. O ponto mais sério disso é que não existe nada de errado em nenhuma dessas práticas. Em si, não existe nada de errado. Como é que a gente desfaz essa ideia de errado? Bom, e aí a gente vai para a discussão da pornografia, que é uma outra discussão, né? Que está ligada a isso, mas que é uma outra discussão. A pornografia, para mim, como é que a gente faz para olhar para a pornografia? Eu acho que a gente tem que conseguir separar o que são os campos de produção de imagens eróticas e o que são os campos de reafirmação de dominação, de violência e tal. A pornografia, como ela é consumida e produzida, ela muitas vezes reafirma esses campos de um sexo que não é tão legal. Ela várias vezes reafirma campos sexuais de dominação, de poder, de violência, especialmente pensando no campo feminino na história. E eu acho que a recusa à pornografia talvez não seja o melhor caminho para isso. Talvez seja um caminho mais interessante pensar outras pornografias possíveis, né? Que outros campos de produção de imagem erótica que são possíveis. Então, que outros campos que a gente pode pensar, porque eu acho que simplesmente dizer que a pornografia é um problema em si, me parece um pouco fraco esse argumento. Até porque, como ele acabou de narrar aqui na história dele, foi através da pornografia que ele descobriu que ele pôde experimentar os campos da sexualidade dele.
porque no diálogo com os pais ali era uma coisa que não era possível. Então a pornografia foi para ele um campo de liberação, e acho que tantas vezes ela pode ser. Ela pode ser também um campo de aprisionamento de figuras, especialmente do campo feminino, eu acho, mas não só do feminino, mas especialmente do campo feminino. Mas eu acho que a gente não pode condenar a pornografia em si, como um todo. Acho que não, acho que a gente tem que olhar para ela com cuidado, até porque se a gente está tão voltado para a pornografia, para essa necessidade da masturbação e da pornografia o tempo todo, e os sites de pornografia e tudo isso, a gente tem que pensar por que a gente está indo para isso. Como eu sempre falo aqui, o problema não é isso, né? O problema não são as redes, ou os sites, ou as coisas. O problema talvez seja por que a gente está tão compulsivo com essas estruturas. A compulsão não tem a ver necessariamente com o site, tem a ver com coisas que estão acontecendo com a gente, né? E essas a gente tem que pensar. Por que a gente então talvez não está conseguindo encontrar satisfação e calma e respiração e possibilidade de estar nos lugares? E que a compulsão aparece em tantos campos possíveis. Acho que a gente tem que pensar as questões da compulsão. Por que ela aparece na pornografia, ela aparece no Instagram, ela aparece na alimentação, ela aparece em qualquer lugar, né? Por que a compulsão está acontecendo tanto? Por que a gente não está conseguindo operar os nossos desejos de outros jeitos, né? Por que a gente não está conseguindo ter experiências mais saudáveis do nosso desejo, né? Dos campos de satisfação? Eu acho que a masturbação em si não é um problema. O problema é por que a gente está caindo em campos de compulsão. Que esses sim fazem mal pra gente. Porque, como já disse aqui, a compulsão tem esse ciclo que é de geração de sofrimento, né? E de tentativa de dar conta desse sofrimento com a própria prática que gera o sofrimento. E isso não tem fim. Mas por que isso está acontecendo? Por que a gente não está conseguindo produzir campos de narrativa do nosso desejo que sejam mais interessantes, de experiência do nosso desejo que sejam mais interessantes, de processos de construção, de olhar para si, de perceber o desejo, de pensar como é que você pode experimentar o desejo, encontrar satisfações ou não, encontrar frustrações ou não, experimentar as frustrações, experimentar a relação consigo, a relação com o outro, e ampliar essas experiências e torná-las mais complexas. O problema de todas essas estruturas de compulsão, e a masturbação incluída nessa história, é que a satisfação que ela gera parece ser insuficiente, né? Parece não dar conta de te deixar satisfeito. Então é uma satisfação, é uma quase satisfação, uma pequena descarga que não tá te conectando com uma experiência de realização. Mas pode estar, eu acho que tem masturbações que podem ser incríveis, se você conseguir levar aquela prática a campos de satisfação para você. Isso eu acho que não é inviável, eu acho que é totalmente possível. Mas enfim, então para tentar finalizar a pergunta dele aqui, eu acho que talvez sim buscar terapia para entender por que essa culpabilização acontece. Não para tentar se livrar da masturbação, para tentar se livrar desse ciclo da masturbação e pornografia, mas para tentar entender por que esses campos de compulsão estão acontecendo. Porque, mais uma vez, o problema não é a masturbação, ela está aparecendo aí para tentar dar conta de uma coisa, de uma ansiedade, de uma carência, de uma culpabilização, né? De uma sensação de inadequação, de solidão, de erro, de desvio, de desviante, disso que a gente já falou aqui tanto essa semana, inclusive, de como se tivesse algo de errado com você. E aí a compulsão entra aí como uma tentativa de dar conta disso. Muitas coisas, gente, minhas opiniões só sobre essa história, tá? Vamos lá. Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem, mandem ele pra alguém, talvez ele sirva pra alguém. Comentem aí embaixo, leiam os comentários, sempre falo isso, leiam os comentários abrem outros campos que não são esses que eu estou abrindo aqui. Se quiserem me mandar perguntas, mandem aí por baixo, ou se não quiser ser lido pelas outras pessoas, manda pra mim pelo direct do Instagram, que aí só eu leio, tá bom? Amanhã a gente continua com mais uma questão, mais uma impressão, e tentando desfazer esses nós que a gente inventa e que a gente experimenta.